falava de movimento, por exemplo, a abdução do quadril ou a adução de quadril, era sempre relacionada à articulação, né? Então, a adução de quadril, a adução de joelho e a adução de cotovelo, sempre relacionadas às articulações. Mas em alguns lugares eu vi assim, adução de coxa, abdução de coxa. E aí eu não sei se é outra forma de falar ou se é um nome mais leigo para aquele mesmo termo. Entende? Se a abdução de coxa e a abdução de quadril seriam, na verdade, a mesma coisa. Ou também, assim, abdução de perna, eu também cheguei a ver esse termo. Entendi. Vamos lá. Foi muito bom você ter falado sobre isso, tá bom? Porque, na verdade, o que acontece quando a gente fala de movimento adução, abdução, flexão, extensão? Sempre está relacionado à articulação. Sempre. Então, Gilmara, na sua cabeça, coloca isso. É articulação, você estava certa, continua certa e permaneça certa, tá? Toda vez que se fala de movimento, é relacionado à articulação. Que, nesse caso, é quando se fala de uma abdução e uma adução, você não está falando da coxa abduzir ou da coxa aduzir. Não existe essa terminologia técnica. Tá? Quando você escuta vamos abduzir ou aduzir a coxa, é um termo leigo, né? É uma terminologia leiga, e se for falada por um profissional que está tratando do assunto com outro profissional, esse profissional está cometendo um grande erro. Tá? Ou ele não está ciente da terminologia, apesar de ser um profissional. Então, a coxa ela é um segmento do membro inferior. Tá? É o segmento mais próximo do tronco. Quando se fala de coxa, se fala de segmento e não de articulação. Porém, quando se fala da articulação em si, nesse contexto, nós estamos falando aí de articulação do quadril ou articulação coxofemoral. Esse coxo aí vem de quadril, tá? Não de coxa, tá? E o femoral, sim, no caso aí vem da coxa, né? Do fêmur, né? Que vai ter ali a formação das musculaturas e tal, e a coxa em si. Perna. Aí você falou sobre perna, Gilmara. Para a terminologia técnica, para a biomecânica, para a cinesiologia, inclusive para a anatomia, perna é um segmento abaixo do joelho. Tá? Então, quando você ouvir alguém falar, vamos abduzir ou aduzir a perna, é importante que, se for um profissional, você questione esse profissional sempre de forma bem discreta, né, para não constranger o profissional, e fala, olha, a perna é só do joelho para baixo, como é que a gente vai abduzir a perna ou aduzir a perna? Não tem esse movimento, dentro do movimento normal, né, fisiológico, a perna não abduz. O joelho, no caso, não abduz, ele só flexiona ou só estende, dependendo do tipo de forma que o joelho esteja, ele ainda pode gerar algumas rotações. Mas a abdução não, nem a adução. Se isso acontecer, com certeza tem algum problema de ligamento, problema nos ligamentos colaterais ali do joelho. Então vamos lá, vamos devagar agora para a gente conseguir matar essa situação. Na anatomia, nós temos aí os segmentos, né, que no caso seria a visão macroscópica, né, da anatomia, onde ele é separado, dividido em tronco, e esse tronco ele tem lá as suas divisões: tórax, região lombar ou abdômen, né, tórax, abdômen e quadril. Então nós temos 3 partes dentro do tronco. Tá? Já membro superior, tem o pescoço e a cabeça também, tá? Que está acima do tronco. Já os membros, né, nós temos os superiores e os inferiores. Os membros superiores eles são divididos a partir do tronco em braço, antebraço e mão. Assim como os membros inferiores. A partir da articulação do quadril, coxa femoral, nós temos coxa, perna e pés. E entre essas estruturas,
nós vamos ter aí a articulação do quadril, a articulação do joelho, a articulação do tornozelo nos membros inferiores. Nos membros superiores, vamos ter aí entre o tronco e o braço a articulação do ombro, ou o gleno humeral. Entre o braço e o antebraço, nós temos o cotovelo, né, a articulação do cotovelo. E entre o antebraço e a mão, nós temos o punho, a articulação do punho. Tá? Então, quando você ouvir alguém falar abduza a coxa, abduza a perna, entenda que ele está falando da articulação em si. Se for da coxa, sabe-se que é a articulação do quadril. Se for a perna, tenta raciocinar em cima do seguinte, cara, ele quis dizer a articulação do quadril. Perna está errada, perna está lá no final. Ela não se abduz, ela não se aduz. Entendeu, Gilmara? Entendi sim, professor. Então, quer dizer que eu estava numa linha de pensamento correta. Exatamente. Nossa, faz muito mais sentido falar isso. Faz muito mais sentido dizer que a gente abduz o quadril e flexiona o joelho do que dizer a perna ou a coxa. É errado, né? Não é certo. Então, sempre pensa na articulação. É movimento, está acontecendo ali na articulação. É por isso que a gente bate muita cabeça quando a gente discute plano, eixo, movimento, nos seus respectivos planos e eixos. Quando se fala desses movimentos, a gente tem que estar relacionado com a articulação, que é justamente o ponto de união entre dois segmentos que vão se mover. Ali é a articulação, ali é o movimento. Então, você está completamente certa. Essa relação ela tem que se manter, tá? Mantém sempre uma forma mais didática possível de falar com o seu aluno, com o seu paciente, com o seu cliente, para que você possa falar certo de uma forma que ele entenda, né? Então, assim, sempre falando, olha, vamos mexer o quadril, né? Não importa qual o movimento que seja. O quadril é aqui, onde você mexe, você está vendo a coxa se mexendo para lá e para cá? Então, vamos agora fazer um movimento no quadril, flexão, extensão, rotação, abdução, né? Tentando trazer para o entendimento dele. Uma abdução, você diz, vamos abrir aí as pernas, uma abdução, vamos fechar as pernas, no caso, o joelho, coxa, quadril, mas de uma forma que a pessoa entenda, né? Preservando o nosso conhecimento técnico, mas passando de uma forma que a pessoa consiga entender. Isso é importante. Beleza? Beleza. Obrigada. Mais alguma coisa que te faça bater a cabeça? Eu continuo tendo. Você continua? Eu tenho algumas outras, posso perguntar? Tomara, o momento é esse. Senão a gente vai ficar aqui como grilinhos. Cri, cri. Com relação aos músculos agonistas, pode ser mais de um músculo agonista ou somente um mesmo? Então, Jomara, vamos dizer que vamos dar como exemplo aí o bíceps e o braquial, né? E você quer trabalhar aí uma ação de flexão de cotovelo. Os dois eles fazem a flexão do cotovelo, certo? Então, vamos considerar sim, podemos considerar sim uma ação de dois músculos aí como agonista. Porém, olha o que acontece. Estou te fazendo entender que há possibilidade sim, tá? Mas se você raciocinar um pouco mais em cima da biomecânica, você vai ser um pouquinho mais assertiva por conta de questões mais detalhes um pouco mais profundos em relação às musculaturas. A gente chegou a comentar na última aula sobre o braquial, que ele é um músculo que ele tem a sua origem na face anterior do terço medial do úmero e a sua inserção lá no processo coronoide da ulna, né? Que é aquela ponta da ulna que faz como se fosse um abridor de lata que fica deslizando no úmero. Então, ali ele tem aquele processo que faz a inserção do braquial. Então, ali o braquial ele só está ali para fazer uma coisa, que é a flexão de cotovelo.
Mas nós temos o bíceps, que é um grande músculo, né? Um potente músculo, e esse bíceps ele também está sendo inserido numa estrutura do antebraço, no caso aí o rádio, a tuberosidade do rádio. Porém, ele não se prende em lugar nenhum no úmero. Qualquer origem, né, qualquer fixação proximal desse músculo, ele vai estar além do úmero, ele vai estar lá na escápula. Um deles, né, a cabeça mais longa, passa por cima da articulação do ombro, pegando ali a parte superior, o lábio superior da glenoide, e o outro ele passa um pouquinho mais anterior, pegando o lábio inferior da glenoide, que fica na escápula. Então, esse músculo ele não está totalmente comprometido somente com a flexão de cotovelo. Ele também se compromete a fazer outras ações. Então, se nós dissermos que o agonista é o bíceps, nós estamos dizendo o seguinte: nesse movimento, o bíceps, além de fazer flexão de cotovelo, ele também pode fazer outras ações, porque está preso em outra estrutura que torna-se biarticular. Então, nesse contexto, eu posso dizer o seguinte para você, Jomara. Ele não é 100% flexão. Já o braquial, que está ali entre dois segmentos, né, próximos, nós podemos dizer que sim, ele se compromete 100% a fazer a flexão de cotovelo. Então, assim, se eu fosse ter que pensar em alguém como o protagonista dessa ação, eu colocaria qual? Aquele que se compromete 100% ou aquele que se compromete, sei lá, 98%? 100%. E qual seria ele, então? O que passa por cima, então, não é? O que está coladinho ali, o que está juntinho, que só faz um movimento, que é a flexão. Uhum. Que é o braquial. Foi? Foi, mas, por exemplo, eu Imagem. coloquei no meu... A imagem vai ficar muito mais fácil de explicar isso. Ih, abriu o programa errado. Vamos lá, de novo. Mas vai falando aí que eu estou te ouvindo. Não, porque, por exemplo, no meu trabalho, um dos exercícios que eu estava colocando era flexão de quadril. E aí, no quadril tem o músculo ilíaco e tem o psoas maior. Acho que é assim que se fala. Mas aí os dois, eles não... Embora sejam duas cabeças do mesmo músculo, mas eles meio que não estão fazendo a mesma coisa ali? Ou não? Ou um faria mais a ação de flexão do quadril e o outro menos? Boa pergunta, show de bola. Veja bem, você pensou apenas no músculo ilho, né, o ilíaco, né? Uhum. Você também chegou a pensar no psoas maior, poderia também ter pensado no psoas menor, tá? Uhum. A flexão de quadril. Mas vamos, então, envolver um pouco mais de estruturas ali para esse tipo de trabalho. Nós temos o reto femoral, que também faz flexão de quadril. Uhum. Tá? Além do reto femoral, ainda nós temos o sartório, que auxilia na flexão de quadril. O sartório é aquele mais comprido do corpo, ele se inicia no quadril, passa pela coxa, vai lá do outro lado, na parte medial da tíbia, e se prende ali naquela regiãozinha lateral da tíbia, proximal, na articulação. Então, olha só quantos músculos fazem a flexão de quadril. No quadril, nós temos aí apenas um músculo que como é que eu posso dizer? Se doa 100% para a flexão do quadril. Só um. Que é justamente o ilíaco. Por que eu estou falando isso? Tá? Carlos, quer dizer que então o pessoas não faz a flexão do quadril? Não, ele faz. Eu acabei de dizer até outros que fazem também. Mas por que eu resolvi brincar, né? Vou fazer melhor do que isso. Vou abrir o meu celular para vocês verem meu celular. Por que eu estou falando que o ilíaco, nesse caso, seria o principal, né? Dentro de um contexto de ação agonista, né? Pensa comigo o seguinte, né? Vou aqui compartilhar a tela com vocês.
Pensa o seguinte comigo, gente. Aquilo que eu falei com vocês em relação ao movimento, vamos tirar aqui alguns músculos que não nos interessam agora. Vou pegar aqui o tensor da face lata, vou tirar. Está todo mundo vendo a imagem, gente? Sim. Perfeito. Vou tirar a face lata, vou tirar aqui o glúteo médio, vou tirar o glúteo máximo, deixa eu ver se tem esse. O glúteo mínimo também não ajuda em nada aqui nesse momento. Vou tirar aqui o vasto lateral, que é o quadríceps, né? Ele não faz nada no quadril, propriamente dito. Deixa eu ver se tem aqui o vasto medial também. Vamos tirar o vasto medial, ele não está ajudando. Vamos tirar esse aqui também, essa fáscia, no caso aí, os retináculos. Vamos ver aqui os isquiotibiais. Vamos tirar os isquiotibiais, semintendinoso, semimemanáceo. Vamos lá, tira também aqui. Bíceps femoral. Vamos lá, estou tirando, tá, gente? Estou tirando aqui um monte. Adutor magno, sai daqui. Os adutores também não vão ajudar muito no entendimento agora. Então, vamos retirar todos os adutores daqui. Vamos pegar esses outros aqui ó, que fazem rotação no quadril, no quadrado. Vamos pegar o gêmeozinho aqui, inferior, gêmeo superior, obturador interno, obturador externo, piriforme, claro, com certeza, gêmeo superior. Beleza. O que nós temos aqui? Ilíaco. Vou deixar esse ilíaco por enquanto. Pectílio também, vamos tirar fora. Então tá, eu acredito que agora a gente tem um pouco mais de facilidade para entender. Então, olha só. Tirei um monte, tá? Vou deixar os da perna, senão vou perder muito tempo aqui. Vamos pegar o que está na nossa cara primeiro, Vilmara. Olha só, o reto femoral. Vamos isolar apenas o reto femoral. Olha só o joelho. A inserção dele é lá na base da patela, ok? Só lembrando que a patela, a base fica em cima e o ápice fica embaixo. Então, a parte de baixo aqui da patela é o ápice e a parte de cima aqui é a base. Louco, mas é porque parece bem um triângulo. Então, como a parte mais larga do triângulo é a base, então aqui está a base onde tem a inserção do reto femoral. Olha comigo, gente, vamos subir aqui, vamos ver onde que é a origem desse músculo. Ó, o fêmur está bem aqui, gente. Olha o fêmur aqui. Só que olha aonde você vai ter a origem do reto femoral. Vai ser exatamente no osso do quadril. Então, a gente sabe que o reto femoral ele auxilia na extensão de joelho, mas ele também auxilia na flexão do quadril, porque ele está acima do fêmur. Então, ele é considerado um músculo biarticular. Então, ele não oferece a sua ação 100% para um movimento apenas. Até aí, Gilmar, tudo bem? Sim, ele faz também a flexão de joelho, além da flexão de quadril. Exatamente. Então, ele não se dedica 100% à flexão de quadril, né? Então, não é o cara principal, não é o cara que se dedica 100%. Então, vamos lá, vamos voltar. E vamos pegar aqui outro. Eu tinha comentado, né, no sartório, não é? Esse aqui, não tinha comentado? Então, vamos tocar aqui no sartório. Olha só o que o sartório faz. Uma vista anterior, legal? O sartório, ele começa, né, tem a sua origem lá na espinha ilíaca anterosuperior, tá lá no quadril, observe, aqui, ok? E ele vai descendo, pegando a sua inserção lá na tíbia. O sartório sequer se prende no fêmur. Então, ele pode, além de flexão, ele pode fazer a flexão de quadril, ele pode fazer também olha só o movimento que ele pode fazer. Olha o X que ele faz aqui no membro inferior. Ele pode fazer uma rotação lateral e ainda por cima pode fazer uma flexão de joelho. Ele é um cara que se dedica 100% a uma flexão de quadril, ou uma flexão de joelho, ou uma rotação lateral? Não. Não. Então, para mim, né,
eu não consideraria ele como o cara, né? Vamos pegar, então, aqui, vou remover o reto, que nós já falamos, vou remover aqui o sartório, que nós já falamos. Esse aqui também a gente pode remover, esse aqui é o Grácio, ele é um adutor. Então, esse aqui também a gente vai remover, porque ele está preso lá no fêmur, então ele faz a ação de extensão única e exclusivamente do joelho, apesar de não ser o mais forte. Então, né, tem essa questão também. Vamos lá. Deixa eu tirar essezinho aqui também. Agora vamos pegar aqui. Olha só. Nós conseguimos nos prender apenas aqueles músculos que você falou, tá? Então, olha só. Vamos pegar aqui, primeiro, o psoas menor. Psoas menor, ele é um músculo que vai estar preso lá na parte anterior, no corpo do ilho, né, a base do ilho, e vai ter a sua origem lá na T12. T12. Nem aparece aí. O psoas menor, então, ele vai auxiliar a movimentação de transdutação do quadril em relação ao sacro, no caso, os ossos do quadril e o sacro, assim como a lombar. Não tem nada a ver com as articulações do quadril. Então, esse aqui também estou tirando da reta, estou botando fora. Está fora. Sobraram 2. Sobraram justamente aqueles que você falou inicialmente. E aí sim, agora a gente pode brincar e pensar um pouquinho. Psoas maior. Aqui, ó. Esse aqui, ele tem a sua origem a partir da T12, apesar de não aparecer, e vai tendo vários leques de origem L1, L2, L3, L4, L5. Então, cada osso desse se articula entre si. E ainda por cima, vai se articular com um outro osso, que está localizado, olha só a inserção aqui, na parte posterior, no trocânter menor, na linha do trocânter menor. Isso aqui é uma vista posterior, é a inserção dele, lá no quadril. Então, nós podemos dizer, sim, que ele faz uma flexão de quadril. Mas o que mais ele faz além da flexão de quadril? Ele Também faz ali na coluna, né? Exatamente, ele traciona a coluna para a frente. Então, além de você ter a flexão de quadril, você ainda tem uma flexão da lombar. Só que outras musculaturas acabam gerando um paradoxo de função no psoas maior. O que é esse paradoxo? É quando a musculatura está inserida num ponto que, logicamente, seria para realizar uma flexão de tronco, mas quando ele é tracionado, ele acaba gerando uma extensão por conta da biomecânica da própria coluna. Então, isso é um paradoxo, é uma ação paradoxal que o psoas maior faz, o que, obviamente, requer um pouco mais de estudo da parte do profissional, que vai trabalhar algum tipo de exercício com o aluno, o cliente, e dependendo do tipo de força que essa musculatura tenha, de fato, ela pode ocasionar lesões na lombar. Mas aqui eu pergunto para você, ele é 100% quadril? Não. Você poderia argumentar comigo isso? Eu acho que ele não é 100% quadril, porque ao mesmo tempo que ele faz uma ligação no quadril, mas ele faz na coluna também. Então ele acaba tendo uma ação de movimento na coluna. Enquanto o ilíaco não, ele está 100% no quadril e nas pernas, né? Na articulação ali do quadril mesmo. Uhum. Olha só. Ligação direta. Segmento com outro segmento. Articulação no meio. Então, nós temos aí o ilíaco, ou também chamado de ilho-psoas, tá? Não o maior, nem o menor, mas o ilho-psoas, você pode também chamar de ilíaco. Ele vai fazer, além da flexão, ele ainda auxilia também um pouco na rotação. Mas a ação principal dele aqui, de fato, é a flexão. É a flexão. Então, assim, de dizer para você qual é o músculo que, de fato, faz a flexão,
100%, é o ilíaco. Mas não estou dizendo que os outros não fazem também, tá? Mas esse é o principal, é aquele que só ele existe para fazer essa ação. Os outros são biarticulares ou poliarticulares, né? Isso é importante. Então, assim, quando você for trabalhar em cima de um estudo desse, vamos sempre tentar trabalhar em cima de uma lógica, não de uma exatidão, né? Ciências exatas é a matemática, a engenharia, a arquitetura. Para a gente aqui, a biologia ela é uma ciência um pouco mais, como eu posso dizer, ele tem um pouquinho de empirismo, tem um pouquinho de lógica, então a gente precisa levar em consideração que não é uma ciência exata. Mas, se eu fosse dizer para você o principal flexor do quadril, eu ia dizer para você, olha, o iliopsoas é o principal flexor do quadril, porque ele é o único que só faz essa ação durante a atividade. Mas não estou dizendo com isso, Jomara, que eu não posso fortalecer o meu reto femoral ou o meu iliopsoas maior, psoas maior, com esse exercício. Pelo contrário, eu vou fortalecer todos eles. Todos eles. Mas fiquem sabendo, eles também vão trabalhar em outras áreas, em outras articulações, que precisam de um sinergismo para se manter estável e não gerar ih, caramba, o que está acontecendo comigo hoje? Compensações, né? Então, para você conseguir trabalhar o iliopsoas, né, nesse movimento, é necessário que outras musculaturas entrem em sinergismo e até mesmo em antagonismo para evitar as compensações de hiperlordose, por exemplo. Pessoas maior, por estar presente na lombar, ele pode gerar uma hiperlordose durante a flexão de quadril. Então, às vezes, você está lá deitado fazendo aquelas abdominais, onde você vai trabalhar o levantamento do membro superior, inferior. Então, você tem o que ali? Uma flexão no tronco, por conta do abdômen, mas você também consegue fazer uma flexão de quadril. Se você não tiver um abdômen bem forte, pode ser que na hora de você levantar os membros inferiores, você acabe projetando a lombar um pouco mais à frente. E isso pode gerar problemas na lombar do paciente, ou do cliente, ou do aluno lá no futuro. É por isso que a recomendação é sempre que a gente tome cuidado com a coluna na abdominal, porque eu sempre escuto assim, a gente não pode fazer uma curva com a lombar tem que estar 100% no chão. É por isso? É por isso. Porque a gente não pensa que as musculaturas que fazem a ação de flexão de quadril também estão envolvidas diretamente com o quadril, os ossos do quadril e a lombar. É exatamente por isso. Falta, né, de fato, falta um pouco mais de atenção dos profissionais, educadores físicos, fisioterapeutas, médicos. Falta um pouco mais de atenção a esses detalhes, esses pequenos detalhes. A gente precisa levar tudo em consideração. A nossa máquina, ela não é tão simples, ela é complexa. Então, se você vai fazer uma flexão de quadril, é necessário que haja um sinergismo das musculaturas para estabelecer o movimento que a gente, de fato, quer que aconteça. Que, nesse caso, seria só e somente a flexão de quadril. Então, o sartório, reto femoral e psoas maiores são sinergistas nesse caso. Eles podem ser considerados sinergistas. Ah, entendi. Eles podem. Mas digamos que você queira fazer o 4. Bem, vamos dizer que o sartório ali é o cara, né? Porque o 4 é um movimento complexo, né? Você quer fazer o 4 com as pernas. Então, você tem ali uma ação múltipla, né? Mas o sartório é o cara que vai fazer aquilo com os pés nas costas, vamos dizer assim. Mas partindo de um movimento monoarticular, nós temos aí que entender qual é o músculo principal. Isso não vai acontecer tão fácil no joelho, tá? No joelho, isso de fato não vai ficar tão claro. Principalmente no que tange a flexão do joelho. Tá ok? Vou te mostrar aqui para você poder ter ideia do que eu estou falando.
Então, vamos lá. Deixa eu habilitar novamente todos os músculos que eu tirei. Então, vamos lá. Vou pegar um a um, tá? Vamos pegar aqui o gastrocnêmio, por exemplo. Vou começar por baixo, o gastrocnêmio. O gastrocnêmio, ele é, assim como o solear, que está aqui na frente, tá legal? Essa partezinha, o solear não está aqui, não. O solear foi removido. Mas aqui, entre a tíbia, a fíbula, né, e o gastrocnêmio, existe um outro músculo que nós chamamos de solear. Ele, junto com o gastrocnêmio lateral e medial, ele forma um conjunto de 3 músculos chamado tríceps sural, ou os músculos da panturrilha, tá? Então, aqui nós temos o solear, que se prende apenas no calcâneo e na tíbia, beleza. Então, o solear, ele faz apenas o movimento de plantiflexão, é o agonista da plantiflexão. Mas o gastrocnêmio, ele também faz a plantiflexão, só que olha só onde ele está preso. Lá na linha supracondiliana do fêmur. Ou seja, além dele fazer uma plantiflexão, ele ainda permite, né, um esboço de flexão de joelho. Não é a ação principal dele. Flexão de joelho não é a ação principal do tríceps sural. A ação principal dele vai ser, com certeza, a plantiflexão. É onde ele tem maior vetor, maior braço de força, né, e menor braço de resistência. Então, de fato, mas ele não é o principal na plantiflexão. O que seria o principal na plantiflexão é o músculo que não está aqui, né? Ele estaria nesse espaçozinho escuro aqui, ó. O solear. Ele sim é o principal. Mas, observe, o gastrocnêmio também auxilia na flexão de joelho. Vamos lá, vamos voltar agora a pegar outro músculo. Olha aqui, outro músculo da flexão. Vamos pegar o bíceps. Vamos pegar então o bíceps. Bíceps femoral. O bíceps femoral, ele tem esse nome porque ele apresenta uma cabeça longa, que vai lá no isquio, tá? Aqui, ó, bem aqui no isquio. E tem uma cabeça mais curta, um ventre mais curto, que ele está preso bem no fêmur. Então, se eu fosse dizer para você qual é o principal músculo, né, da flexão de joelho, eu teria que dizer para você o seguinte: o principal músculo da flexão de joelho é a cabeça curta do bíceps femoral. Porque só ele, dentro de uma ação de flexão de joelho, é que tem essa ação entre uma articulação só. O restante vai ter ação lá na tíbia e na fíbula com os isquios, por exemplo. Foi, Gilmara? Foi. E aí nós temos aqui o semimembranoso, o semitendinoso, nesse caso aqui o semitendinoso. Olha onde que ele está preso. Está preso lá na tíbia. Não, ele nem toca no fêmur. Ó. Então, além dele fazer a flexão de joelho, ele ainda consegue fazer a extensão de quadril. Olha só que louco. Né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o semimembranoso. Aqui, ó, por trás. Também é a mesma coisa, localizado na parte de trás da tíbia. Mas olha só a origem dele. Lá na tuberosidade isquiática. Então, ele é biarticular também, faz extensão de quadril, né? Mas ele é potentíssimo, tá? Esse grupo que eu falei é potentíssimo para realizar uma flexão de joelho. Esse Tá? músculo também participa da abdução e adução? Não, na verdade ele não tem Nem expressão. como antagonista, nem nada? Um sinergista, talvez. Entendi. O antagonista está do outro lado, lembra disso, ele está na outra ponta. Tá? Então, deixa eu pegar aqui o músculo de adução, por exemplo. Peguei aqui um músculo. Vamos pegar o adutor, né? O adutor longo, um exemplo. Esse aqui, ele faz a adução, né? Quando você afasta, né? Ó, quando você afasta o osso do isquio, você alonga o adutor. Dois adutores, são vários adutores que a coxa tem. Então, quando você afasta, quando você abre, né, as pernas, né, a coxa, você alonga o adutor. Então, você está fazendo o contrário do que o adutor faria, que é aproximar. O adutor se contraiu, ele aproxima as estruturas ósseas. O antagonista estaria desse lado aqui, ó. Ele estaria desse lado aqui para evitar que o adutor consiga fechar a perna, mas sem sucesso. Por exemplo, tensor da face lata, glúteo médio, eles são abdutores. Eles sim são agonistas dos adutores.
E os abdutores, agonistas. Os abdutores, né, o glúteo médio, o tensor da face lata, eles são antagonistas dos adutores, como que eu falei aqui anteriormente, né? E os adutores, eles são antagonistas dos abdutores. Um é antagonista do outro. Aquilo que vai ajudar é sinergista. E aquilo que vai ter ação principal, nós chamamos, então, de agonista. Nós temos vários músculos adutores aqui, mas existe um que é um mais forte, né? Que nesse caso aqui, né? Cadê? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Aqui, ó, o adutor, o famoso adutor magno. O próprio nome já diz, altamente poderoso. Se prende lá no epicôndilo medial e vai ter a sua origem lá na tuberosidade isquiática, lá no isquio. Esse aqui é o adutor magno. Esse é o principal adutor da coxa. Foi, Gilmara? Foi. Agora, claro que, né, e eu jamais vou dizer para você que você está errado em dizer que o bíceps ele é um agonista na flexão de cotovelo, tá? Não vou. Ah, o bíceps é agonista na flexão de cotovelo. Você não vai me ouvir dizer o contrário, tá? Mas se fosse Só que ele para... não é o principal. Se fosse para escolher um, melhor, decidir qual é, eu vou sempre naquele que tem somente aquela ação, né? O principal, né? Independente dos demais, aquele ali faz aquela ação. Obviamente, os demais podem fazer também. Só que se for para eu escolher, eu vou escolher o braquial. Agora, se eu tiver que discutir isso com mais alguém disser para mim, não, porque o bíceps ele é agonista, pô, beleza, tranquilo. Tranquilo. É algo que não é relevante, tá? Não é relevante a esse ponto. Mas, se for para discutir cabeça a cabeça, aí a gente começa a argumentar. É uma questão de argumentação, uma questão de lógica, aquilo que você lê, né? Mais uma vez, não é uma ciência exata. Tanto que você pode pegar um livro do Sobota e ver alguma coisa diferente em relação ao Néter. Os dois são livros didáticos, livros para se estudar, só que um fala de uma forma, né? Acrescenta outras ações e o outro não. O outro acha que não é necessário falar que aquela ação é daquele jeito. Então, para e pensa. Se você tiver que estudar para um concurso, e, obviamente, quando você for estudar, vai ter no edital qual é a bibliografia que você tem que se basear. Aí sim, nesse caso, não importa o que eu disse aqui. Não importa o que o outro livro, outra bibliografia tenha dito. Importa o que a bibliografia base vai dizer. Então, isso é importante. Tá? Você pode ouvir outra pessoa falando diferente do que eu falei. Pode. E, obviamente, tem gente que fala diferente do que eu falo. Mas eu me baseio em várias bibliografias para tomar o meu conceito, para formar o meu conceito. Mas se você for estudar para um concurso, lá vai ter o edital. Estudar através do Grey's Anatomy. Tá? E, detalhe, esse Grey aí é com A, tá? Porque se for com E, é aquele seriado lá da Netflix. Tá? Então, o Grey's Anatomy que eu estou falando aqui é o livro-texto de anatomia. Então, se você tiver que fazer um concurso e o livro for esse, então vamos considerar que a verdade é aquilo que está sendo falado no Anatomia de Grey. E não outra coisa. Depois disso, que você passar na prova, aí você pode voltar com as suas convicções e tudo mais. Porque não é uma ciência exata. Entende, Gilmara? Entendi sim, professor. Obrigada. Vamos lá. Só voltando, só rapidinho, voltando na parte ali que o senhor falou da plantiflexão, porque eu não sei se eu entendi muito bem. Tem o gastrocnêmio e o soler, não é isso? Isso, solear. É o solear que faz a ação da plantiflexão como agonista? E o gastrocnêmio seria o sinergista, é isso? Então,
Olha aqui. Eu consideraria o sinergista, o gastrocnêmio um sinergista. O que eu estou mostrando para você aqui é o que não apareceu lá antes, tá? Eu tirei o gastrocnêmio e o que você está vendo aqui é o solear. Olha onde ele está com a sua origem. Fíbula e tíbia, basicamente os ossos da perna. Então, nós podemos considerar que ele está apenas em um segmento do corpo e está agora tendo a sua inserção lá no tendão do calcâneo, que outrora era chamado de tendão aquileu, que antes mesmo de ser chamado de tendão aquileu, era chamado de tendão de Aquiles. Né? Então, está aqui o solear preso diretamente na perna. A sua origem ela é na própria perna. Terço distal da tíbia e fíbula. Já colocando o gastrocnêmio, olha aqui o gastrocnêmio aqui, ó. Ele vai se articular também com o joelho, lá na região poplítea do joelho. Ele é um músculo biarticular. Né? Então, ele tem a função tanto de plantiflexão quanto de flexão de joelho. Débil na flexão de joelho, mas sim, ele tem. Então, assim, o principal músculo de contração na plantiflexão é o que está aqui atrás. É o que eu vou isolar agora. É esse aqui, é o solear. Além dele ser mais robusto, ele é aquele que ele forma uma articulação só. Ele trabalha em cima de apenas uma articulação. Show. Beleza? Beleza. Muito legal esse aplicativo. Cara, se eu não mandei para vocês, depois eu mando para vocês. Me manda uma mensagenzinha, professor, manda para mim, compartilha com a gente aí esse aplicativo. Aí eu jogo para vocês lá no WhatsApp, para vocês baixarem. Esse aqui que eu estou usando, ele é pago, mas eu acho que tem a versão gratuita dele. Não é tão completo quanto esse, mas tem a versão mais... vale a pena, tá? Muito interessante. Eu pagaria tranquilamente, compraria tranquilamente, até porque ele não é anual, ele não é assinatura que você faz, né? Na verdade, você compra ele, é vitalício, né? Eu tenho ele há mais de 5 anos, então não tenho do que reclamar. Sempre com atualizações. A última atualização que eles trouxeram para a gente foi em relação, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, vamos pegar aqui a cabeça, por exemplo. Foi em relação ao sistema... Olha só, tem até mais novidade, gente. Isso aqui não tinha, não. Olha só. Os nervos oculares, os nervos cranianos, o olho propriamente dito. Olha só que legal. Isso aqui é novidade. Então, assim, normalmente, essas novidades eu recebo. Por quê? Porque eu paguei o pacote completo. Então, toda vez que tem atualização, eu tenho direito a todo o pacote. Sistema linfático, sistema circulatório, encéfalo. Aqui. Para mim, isso é uma mão na roda quando eu tenho que falar sobre neuroanatomia. Então, assim, eu pagaria, né? Isso não é, para mim, isso não é um gasto supérfluo, isso aí é um investimento para frente, né? Às vezes eu uso isso até com os meus pacientes, tá, gente? Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu queria entender o que está acontecendo, aí eu abro o aplicativo, eu expando o aplicativo no local que eu quero mostrar. Está vendo isso aqui? Está vendo essa partezinha aqui? Então, essa partezinha aconteceu isso com você. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer isso, aquilo, pá, né? Obviamente, utilizando um termo que o paciente, o cliente, ele entenda, né? Mas eu uso, inclusive, com eles. É fantástico, de fato. Então, Jomara... Ah, muito interessante, gostei. Depois eu vou botar lá no grupo para lembrar assim de colocar. Perfeito. Vou fazer isso assim que eu terminar a aula de biomecânica. Então, lembrando, tá? Walter, a galera que está aí. As aulas gravadas vão começar com cinesiologia e biomecânica. Aonde tiver escrito somente biomecânica, abstrai. A não ser que vocês tenham curiosidade de assistir o que foi falado lá. Mas, para efeito de disciplina, somente cinesiologia e biomecânica. Essas duas palavras juntas. Ok?
Gilmara, não quero você saindo daqui batendo a cabeça em mais nada. Fala para mim, o que mais você precisa? A última coisa que eu, pelo menos que eu lembrei aqui, foi da questão da escoliose. Eu estava lendo o material e no material fala com relação aos músculos para trabalhar outras coisas, com relação ao joelho, valgo, essas coisas assim. Mas com relação à escoliose, só fala que a gente tem que fortalecer o lado mais frágil e alongar o lado mais encurtado, né? Mas quais seriam, por exemplo, exemplos de exercícios para isso? Para a gente fortalecer o lado mais frágil e alongar o lado mais encurtado. Gilmara, deixa eu tentar te colocar dentro do meu entendimento, tá, Gilmara? Existe sim uma linha que diz que você tem que alongar um lado e fortalecer o outro. Existe sim essa linha. Só que eu penso diferente, né? Eu penso que para você conseguir ajustar um organismo, ajustar uma biomecânica, você precisa equalizar, igualar, equilibrar as forças, né? Conforme essas forças elas se tornem iguais, né? Você começa a ter um ajuste naturalmente. O que eu quero dizer com isso? De fato, quando você tem uma escoliose, a musculatura de um lado ela tende a ficar um pouco mais encurtada, né? Mais contraturada, e a outra fica um pouquinho mais relaxada, um pouco mais alongada, por conta, né, desse tipo de disposição aí postural. Então, o que eu normalmente trabalho? Eu trabalho os dois lados igualmente. Eu trabalho exatamente os dois lados. A mesma quantidade de exercício que eu faço para um lado, eu faço para o outro lado. A mesma intensidade, ou melhor, a mesma angulação de alongamento que eu faço para um lado, eu vou fazer para o outro. Tá? Eu vou explicar por quê. Digamos que você faça um exercício, né? Você pode aí usar várias técnicas de atividade física, por exemplo, a posição em gatas, né? Em 4 apoios, onde você fica de joelho e você pega uma das mãos, faz a base na frente e eleva a outra mão para trabalhar não somente as musculaturas do ombro, mas as musculaturas dorsais. Né? Então, quando você eleva esse braço, você vai fortalecer um grupo muscular de um lado, né? Ou melhor, um grupo muscular ipsilateral, ou seja, todo do mesmo lado. Quando isso acontece, obviamente, você vai exercer lá uma quantidade específica e uma intensidade específica, um peso específico. Repete-se do outro lado, com a mesma quantidade, com o mesmo peso. Por quê? Porque assim você vai trabalhar as duas musculaturas igualmente e aquela que está mais fraca, ela vai sofrer mais. Aquela que está mais forte, aquilo para ela não vai fazer diferença. Então, você acaba trabalhando mais o lado que está comprometido, mais fraco, enquanto o outro fica esperando o outro alcançar. Né? Então, é como se você tivesse uma corrida, duas pessoas que precisam chegar juntos na linha de chegada. Só que um é mais forte e o outro é mais fraco. E o mais forte começa a correr e percebe que está ficando mais à frente. Então, o que ele faz? Ele começa a reduzir o seu ritmo, a sua intensidade, esperando o outro acompanhar, que vai chegar com a língua lá para baixo, vai botar a língua um palmo de língua para fora, mas os dois vão chegar juntos. O cara que chegou com um palmo de língua para fora, ele vai ter gasto muito mais, proporcionalmente falando, em relação àquele que ficou mais na maciota, vamos dizer assim. Então, vai chegar um ponto em que aquele cara que está com a língua para fora vai começar a adquirir um pouquinho mais de resistência, um pouquinho mais de força, e ele começa a cansar menos. Até um ponto em que ele começa a alcançar o mais forte, e assim, daí em diante, você tem um trabalho de igualdade. E aí sim fica mais fácil trabalhar os dois lados igualmente, cansando os dois lados da mesma forma. O alongamento parte da mesma situação. Né? Você alonga um lado e você percebe que existe uma tensão de um lado. Beleza, mantém aquela tensão específica. Quando vai para o outro lado, você percebe que ele é muito mais fácil.
Então, você faz o alongamento, mas tenta manter a mesma distância do outro para não ficar muito lá na frente. E aí você vai voltando e alongando até que o outro consiga ganhar um pouquinho mais de flexibilidade, e aí você vai liberando o outro até que os dois acompanhem o mesmo tipo de angulação. Aí você pode alongar os dois igualmente. É o meu ponto de vista. Não sei se eu consegui fazer você entender, Gilmara. Eu não trabalho com um Entendi, sim. paciente. Foi? Beleza, então. Eu não trabalho com o paciente fortalecendo um lado e negligenciando o outro. Não, eu trabalho de uma forma que os dois possam chegar no final de forma igual, de resistência, força, potência e tamanho, né? O trofismo de forma igual. É assim que eu trabalho, é assim que eu vejo o resultado nos meus pacientes. Cara, você está contrariando as bibliografias? Não, é como eu disse. Existem bibliografias que falam de um jeito e existem bibliografias que falam do outro. Eu apenas peguei aquela que fazia mais sentido para mim. E isso, para mim, faz sentido. Entende? Sim, questão de experiência também, né? Sua experiência é o que você observa e que dá certo. Sim, Então não sim. faz sentido você acreditar em outra coisa se fazendo desse jeito funciona. Não estou dizendo que eu não fazia do outro jeito. Eu fazia do outro jeito. Eu estagiei fazendo do outro jeito. Mas depois que eu peguei as duas, eu comecei a pensar, calma aí, o que eu vou ter com essa? O que eu vou ter com essa outra aqui? Poxa, por que eu não... Eu acho que faz mais sentido eu usar essa aqui. Aí, beleza. Né? Já havia estudos que comprovavam a eficácia dessa daqui. Poxa, tá bem, existem estudos que comprovam a eficácia dessa. Mas eu achei que essa aqui faz mais lógica. Tem mais lógica. Então, deixa eu tentar essa daqui. Vamos experimentar. Aí eu usei não somente, né, de um recurso fundamentado, mas eu aproveitei e utilizei o empirismo ali para verificar se realmente aquilo fazia sentido prático. Teórico faz, e na prática tem que fazer também. Se faz, eu vou naquilo ali. Então, sim, a experiência conta, mas nem sempre é o único recurso que você não utilizar, a experiência. Você precisa utilizar a lógica também, tudo. Né? Aquilo que você conhece traz lógica. Aquilo que você desconhece não traz tanta lógica. Você precisa buscar essa lógica. Fazer sentido é a coisa mais importante que nós temos para todas as áreas. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Quero mais. As minhas acho que foram. Não sei se os Então, vamos lá. colegas têm alguma dúvida aí. Se tem algum colega com dúvida, porque aí, de repente, já libero vocês para... Se bem que vocês devem ter outra aula. Não, tem gente que não tem outra aula hoje, não. Deixa eu ver aqui quem é que está presente aqui. O Walter está presente. Walter, está tudo bem, Walter? Tranquilo. Tranquilo. Malone, está tranquilo também? Então, Gilmar tranquilo, Walter tranquilo, Malone não está, tá aí. E Rômulo, tranquilo? Sim, tudo tranquilo. Foi bom a colega aí tirar algumas dúvidas que deu para clarear também a nossa também, né? Que a gente nunca sabe, nunca estou sabendo tudo, mas é bom para clarear a mente nossa de novo, né? Foi bom. Não, perfeito. Galera, o que a Gilmara fez é o que todo mundo tem que fazer. Eu não sei porquê, né? Eu não sei porque ainda a gente tem uma cultura que, infelizmente, né, ela é forte, né? O aluno escuta alguém falar alguma coisa, um professor falar alguma coisa, e aí ele não consegue ver lógica naquilo, ou não consegue entender aquilo, e se cala. O professor, ele ali, obviamente, ele pode até se achar com o portador de toda a sabedoria, né? Mas o professor, na verdade, para ele falar o que ele está falando, ele teve que aprender. E nem sempre as pessoas aprendem tudo. E, às vezes, não consegue explicar como aprenderam. Então, quando o aluno se cala... Será que vai chover hoje? Quando o aluno se cala,
ele perde a oportunidade de ensinar ao professor algo novo, porque o fato do aluno perguntar, se o professor não sabe, obriga o professor a buscar informação para responder depois. Se o professor sabe e não está conseguindo passar, obriga o professor a buscar um meio de conseguir fazer com que esse aluno entenda. Então, assim, a falta, né, do aluno como um inquisitor, vamos dizer assim, ou um questionador, prejudica, às vezes, o andamento de uma aula. Então, gente, aproveitem o tempo que vocês têm como aluno para perguntar, para questionar, para especular, objetar, e assim você tem um feedback do professor. Ah, professor, mas tem outros professores que não têm a paciência de explicar de novo ou de explicar de outra forma. Gente, vocês vão ter o mínimo, né? Que é um não. Vocês podem ganhar mais do que um não, mas se não falar, não perguntarem, nenhum não vocês vão ter. Então, busquem um pouco mais questionar. Busquem os porquês, né? Como eu falei com vocês na última aula. O porquê que move o conhecimento, a sabedoria. Não é à toa que no livro mais histórico, o livro mais antigo do mundo, já se falava sobre o conhecimento e a busca por esse conhecimento de vários vetores, né? Em Provérbios, vai dizendo que na multidão de conselhos há sabedoria. Não está dizendo que várias pessoas dando conselhos faz a pessoa tomar a decisão correta. Não. A multidão daqueles conselhos traz um conhecimento maior e faz aquela pessoa saber mais, independente das decisões tomadas. Então, a sabedoria vem disso, da busca pelo conhecimento. Então, eu desafio vocês, sim, a procurar outros professores, tirar dúvidas com todos os professores, e se não tiver um feedback positivo, pelo menos vocês tentaram, né? Não há constrangimento, não há humilhação em ser um aluno questionador. Não mesmo, pelo contrário. Tá? No meu caso, existe virtude nisso aí. Tá? Então, usem isso para a vida e para a faculdade. Beleza? Então, tendo dito essas palavras maravilhosas no final da aula, né, e não tendo mais nenhum tipo de pergunta, eu peço a permissão para vocês interromper essa gravação, salvo se vocês tiverem alguma pergunta a mais. Professor, só mais uma pergunta agora que eu fiquei pensando aqui, sobre a questão da escoliose. Perfeito, vai lá. Mas é isso que o senhor falou, é isso mesmo. Acho que a questão da gente ficar mais quieto, essa cultura, é justamente por isso. E não somente pelo que o professor como vai reagir, se vai ajudar ou não, mas também por causa dos outros colegas. Aqui eu acho que não, porque aqui na educação física, pelo que eu reparei, todo mundo aqui já tem um pouco mais de idade, já está numa segunda formação. Então, eu acho que tem essa maturidade. Mas quando a gente está numa primeira graduação, então, tem muito isso dos colegas também. Os colegas tendem a não gostar muito. Mas o problema é deles. O problema é deles. Tá? O problema é deles. E vou te falar, com experiência, são aqueles que se ferram. Verdade. Então, se os colegas não estão gostando, a porta da sala é a serventia. Sai de sala. Não está gostando? Sai de sala. Quem está ali está para aprender, está para questionar, está para perguntar. Na sala de aula existe sim uma hierarquia, o professor ele é ali o mais importante, o respeito tem que ser dado a ele, mas existe também o contraponto, que é o respeito que o professor tem que ter pelos alunos. E os alunos entre si, né? Existe sim, isso aí. Então, manda brasa na pergunta aí. Porque, assim, eu tenho escoliose, então eu acabo me interessando pelo assunto porque eu também tenho. Então, assim, eu gosto de saber porque eu tenho e também no futuro ajudar, se eu tiver algum aluno que tenha também. E eu gosto de entender. E aí, por exemplo, a gente vê que a gente está trabalhando a escoliose bem com relação aos músculos, na postura mesmo, porque com relação à curvatura da coluna, a gente não consegue ter um resultado depois de tanto tempo, né? Ela não consegue
É retroceder. Ou a gente vê isso pela postura mesmo? Assim, se a pessoa está com uma postura melhor, a gente pode dizer que o treinamento dela está evoluindo? Então, vamos lá. Você disse para mim que não vê resultado, que não tem resultado com o tempo de escoliose. Não, com relação à curvatura mesmo, assim, da própria coluna, do osso da coluna, assim. Isso é subjetivo, Jomara, porque o fato de você ter uma escoliose e a angulação dela diminuir já é um resultado, né? Então, a pessoa tem ali uma alteração estrutural na escoliose, 40 graus, vamos pensar numa coisa bem grave, 40 graus de escoliose, e aí você começa a fazer alongamentos com esse aluno, começa a fazer... Obviamente que vocês não vão chegar ao ponto de pegar um aluno com 40 graus de escoliose, até porque isso aí você tem que ser submetido a um tratamento, né? Uhum. E a educação física, ela não tem a atribuição de fazer tratamento. Mas vamos, hipoteticamente, falar que vocês peguem uma pessoa dessa e façam um trabalho para melhorar a escoliose. Cara, de 40 graus para 30 graus, vale e pensa, né? Você perdeu um quarto aí, você ganhou um quarto aí de angulação. Né? E conforme você vai trabalhando com esse cliente, você vai aumentando aí a melhora, você vai gerando uma melhora e a angulação tende a diminuir, né? 20 graus, né? 10 graus, estagnou em 10 graus. Poxa, você tirou o cara de 40 para 10 graus. É porque antigamente eu ouvia muito dizer que a escoliose, a angulação não diminuía após uma idade, após uma determinada idade. Aí por isso que eu tinha essa dúvida. Depende também da escoliose, tá? Existem escolioses, uma doença chamada doença de Sherman, né? Ela é uma escoliose estrutural, ou seja, o crescimento não há um crescimento uniforme, né, das vértebras, e isso vai modificando a estrutura, assim como todo o tecido. Então, ela é uma doença progressiva, né? A escoliose ela é progressiva. Então, essa situação, de fato, você não tem como trazer melhora, mas, de repente, um tratamento com um paciente desse, você consegue reduzir o processo da doença, né? Reduzir a progressão dessa doença. Ou estacionar, né? Na melhor das hipóteses. Então, há casos e casos, tá, Gilmar? Uma escoliose postural, que é a maior, né, o maior grupo, né, de escolioses vem das escolioses posturais, por mais tempo que tenha, né, por mais adulto que seja, se for uma escoliose postural, você tem como redefinir essa biomecânica através de exercícios específicos. Mas está levando em consideração aí aquilo que nós falamos anteriormente, né? Vai fortalecer? Fortalece os dois, vai alongar? Alonga os dois, né? E aí, né, você vê aqui, por exemplo, se eu fosse trabalhar com vocês em relação à escoliose, olha só aqui o trapézio. O trapézio ele tem a sua origem lá na nuca, lá na região occipital, posterior, e vai descendo pelos processos espinhosos todinhos, cervical, torácico, alta, torácico, baixo. Então, observe que só o trapézio ele tem uma ação de tensão que pode, além de rodar as vértebras, pode trazer as vértebras mais para um lado ou mais para o outro. Então, trapézio é um músculo que você pode trabalhar. Olha outro aqui, o latíssimo dorsal, grande dorsal. Olha onde eles estão presos, lá nos processos espinhosos. Então, uma tensão nessa musculatura pode tracionar as vértebras mais para um lado que para o outro, alterando a curvatura dessa escoliose. Então, olha só quanta musculatura que dá para trabalhar. Pega ali o atlas, verifica onde está aquela escoliose, aonde está o ponto eu vou utilizar uma palavra de gráfico, mas vamos lá, vamos ver se você entende. Onde está o ponto de inflexão daquela escoliose e começa a alongar aquele ponto muscular e fortalecer também, e dos dois lados, entre outros aspectos. Entendeu, João Mário? Entendi sim, professor. Vamos lá, Rômulo levantou a mão.
Uma escoliose na direção da lombar, numa sala de musculação, você concilia ou não, assim, a pessoa fazer agachamento livre? Vamos lá. Uma pessoa com escoliose, numa sala de musculação, e aí a pessoa vai fazer agachamento livre. Você está entendendo que o que eu estou falando aqui requer supervisão, né? Sim, sim. Então, a supervisão ela é uma coisa importante. Se você percebe que o aluno ali ele está se queixando de algum incômodo ou alguma dor, você aborta aquele exercício. Você interrompe aquele exercício, correto? Pensando num contexto da escoliose. O agachamento que você está propondo, ele é uma proposta para melhorar a escoliose, porque existe isso também. Se você vai fazer a musculação da pessoa, mas você verifica que ele não tem aptidão, ou melhor, ele não está apto a fazer tal exercício por conta da escoliose, sugestão é que trabalhe primeiro as musculaturas que possam auxiliar no movimento de agachamento, por exemplo. O agachamento livre, você pode ali colocar nenhum peso ou algum peso. Vai trabalhar ali glúteo, vai trabalhar ali o quadríceps, os isquiotibiais. Isso pode favorecer a mobilidade do quadril, a mobilidade da articulação sacroiliaca. Então, de repente, dependendo da escoliose, isso pode favorecer a melhora, né, da postura da pessoa. Ou, dependendo da escoliose, isso pode não ser o momento de trabalhar. Então, assim, é tudo uma questão de avaliar, né? É muito difícil de dizer para você que eu recomendo, ou que eu prescrevo, ou que eu indico determinados exercícios. Na verdade, a gente vai trabalhar com isso muito, muito na prática. Olhando para um paciente, eu posso dizer, olha, você, quando chegar... Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem algumas alterações, afecções no ombro, né? Ela tem tendinopatias do bíceps, cabeça longa do bíceps, ela tem tendinopatias relacionadas ao supraespinhal. Então, quando ela disse que ia fazer musculação, eu pedi para que ela conversasse com o instrutor de educação física, né? O responsável por fazer a supervisão dela, pedi para que trabalhasse inicialmente com ela exercícios que ela suportasse em cadeia fechada. Por quê? Porque eu estava prezando pela manutenção das musculaturas que iam ser trabalhadas ali. Então, quanto menos intensidade de força e, obviamente, outras musculaturas interferindo naquele exercício, para ela, naquele momento, seria melhor. O supervisor, né, o educador físico, ele corroborou o que eu disse, falando com ela, olha, realmente eu não vou começar com você em cadeia aberta até você conseguir força e resistência nos seus segmentos. Então, houve aí um consenso entre o educador físico e o fisioterapeuta. Né? Não houve uma briga entre os dois. Né? Eu não interferi no trabalho do educador físico, assim como ele também não contrariou as minhas recomendações. Né? No caso, como minha paciente, que eu tinha já liberado para começar uma musculação. Então, pensa, quando se trata de fazer algum tipo de atividade física e a pessoa apresenta alguma afecção, é de importância, grande importância, que haja ali consenso entre os profissionais daquele cliente. Rômulo, possivelmente eu não respondi exatamente o que você quis, tá? Sim, deu para responder sim. Foi? Foi ótimo. Ótimo, perfeito. Então, entendam, né? Vocês vão trabalhar não isolados dos outros profissionais e vice-versa. Nós não vamos trabalhar isolados de vocês, né? Por que eu estou falando vocês, né, no singular da profissão?
Porque a disciplina em questão é uma disciplina do curso de Educação Física, né? Então, por isso que eu estou dando a ênfase a você. Tá bom? Tá bom, tudo certo. Show de bola. Show de bola, galera. Faltando 4 minutos para encerrar. Ou vocês falam agora, ou vocês se calam. Até a próxima aula remota. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 3. Gravação encerrada.